Ansiosa pra começar mais um dia. Sempre esqueço de fechar a janela. Ansiosa aqui pra começar mais um dia. Chegamos aí. Live 20 de 21. Gente, eu juro pra vocês, mulheres, que eu já estou com um gostinho de quero mais. Já tô querendo mais lives. E aí, vocês estão querendo mais live? Olha, só não dá pra passar mais 21 dias de live todos os dias aqui, porque também preciso fazer outras coisas. Mas eu tô amando, assim, gente, tá muito legal essas lives. E sim, pra quem já me perguntou, Cris, mas vai ter mais lives esse ano? Vai ter muitas lives esse ano, então se preparem. Toda semana a gente vai ter um encontro certinho. E os meus encontros vão ser sempre às 7 e 7, tá bom? Então já vai anotando aí. A não ser quando tiver alguma situação que eu estiver sendo convidada para outra live, tiver convidadas e tudo mais que não puderem nesse horário. Mas sim, vai ter outras lives e muitas lives aí ao longo deste ano. Bom, na live de hoje nós vamos falar aí sobre corpo. Corpo, prazer. O Instagram hoje tá de graça comigo. Tá trocando todas as minhas letras. Dor e emoções femininas, ok? Hoje, então, nós estamos aí na nossa live 20 de 21, falando sobre corpo, prazer, dor e emoções femininas. Hoje é um sábado. Opa! Bom dia, Silvia! Bom dia! E aqui hoje nós estamos, então, amanhã a gente vai fazer uma mandala e amanhã a gente vai fazer como se acessa aí a potência de ser cíclica. Vou passar algumas ferramentas, não só uma ferramenta, mas algumas ferramentas de autoconhecimento para você colocar em prática aqui. E amanhã é o nosso último dia, então se você se você participou da segunda live, na segunda live eu pedi pra você escrever uma cartinha pra você poder vir e abrir quando a gente estivesse no último dia. Então vamos trazer essa cartinha amanhã, tá bom? E eu peço também que vocês tragam pra amanhã uma folha em branco, uma folha sulfite em branco e pelo menos 4 lápis de cor aí, tá bom? 4 cores diferentes pra gente poder fazer um exercício amanhã. Combinado? Mas bora aqui pra hoje. Hoje nós vamos falar, então, eu quero agradecer mais uma vez aqui todo mundo que vai participando, as mulheres que estão assistindo depois, os feedbacks que eu tenho recebido, tá? As mensagens, muitas vezes até pessoais, e por isso eu não tenho compartilhado, compartilhando um pouco da vida de vocês, e eu agradeço profundamente mesmo pela confiança de vocês. E eu fico muito feliz, assim, quando eu ouço uma mulher vir falar pra mim, Cris, parece que você tá falando de mim. Eu fico feliz porque, assim, por muito tempo eu achava que eu estava sozinha no mundo, sabe? Por muito tempo eu escondia as coisas que eu pensava, eu escondia as coisas que eu sentia como mulher, porque eu achava que era só eu que sentia aquilo, porque todas as mulheres falavam sempre. Eu ouvia muito aquele senso comum que fala que tem que ser assim, que tem que ser assado. E aquilo me incomodava. E hoje, poder falar isso e saber que quando a mulher ela se sente ouvida quando ela escuta, isso pra mim tem sido muito, muito positivo, assim, de uma maneira que faz com que eu queira realmente cada vez mais poder trazer mais conteúdos e mais coisas aqui pra vocês, dividir mesmo isso com vocês, porque eu percebo que muitas mulheres também, assim como eu já me senti um dia sozinha, também se sentem sozinhas hoje. Então, isso daqui é uma rede de fortalecimento, né? Fazer esse meu trabalho, dividir com vocês aqui, é para trazer uma rede de fortalecimento para mim e para vocês, e para todas nós, e para todas as outras mulheres, né? Para aquelas que vão vir ainda. E isso é muito positivo. Então, assim, eu agradeço profundamente, de coração mesmo, que vocês me deem esse feedback, porque isso me ajuda muito a olhar para o meu trabalho e melhorar ele cada vez mais. Gratidão mesmo de coração, e eu prometi para mim mesma que 2021 seria um ano muito diferente aqui nas redes sociais, então preparem-se porque ele vai ser muito diferente aqui nas redes sociais. Bom, hoje nós vamos falar, então, obrigada mesmo de coração, então obrigada por quem compartilha, obrigada pelos coraçõezinhos que vocês vão enviando.
Obrigada sempre, porque isso ajuda muito também, tá bom? Vamos então hoje falar sobre corpo, mulher, corpo, prazer, dor e emoções. Tudo isso aí tá muito conectado com a gente e às vezes a gente esquece disso, né? Você, por acaso, você já se sentiu aí ouvindo o seu próprio corpo? Né? Será que você consegue ouvir seu corpo? Às vezes eu já cheguei a fazer uma enquete aqui uma vez nos stories, perguntando para as mulheres, né? Você ouve seu corpo? Você escuta seu corpo? E muitas mulheres falaram que sim, mas vocês seguem o que vocês escutam? E muitas mulheres falaram que não. Porque às vezes a gente até escuta o nosso corpo, às vezes a gente até sente realmente que tá doendo uma coisa, que tá incomodando outra, a gente até sente isso. Mas a gente não escuta, a gente, né, sentiu, mas a gente não escutou, né? A gente passou a não escutar aquilo porque a gente acha que outras coisas são mais importantes. E por muito tempo eu vivi ansiosa demais. Gente, eu acho que assim, a ansiedade, ela é uma coisa muito frequente na nossa vida, né? Eu falei que parei em dezembro justamente porque eu sabia que se eu não tivesse parado em dezembro de trabalhar, a minha mente estava muito acelerada, eu estava muito preocupada em tenho que colocar conteúdo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, estava muito preocupada em ter que trazer um monte de coisas aqui para vocês, que se eu não tivesse parado lá, se eu tivesse continuado, a minha cabeça estava nessa ansiedade, o meu corpo estava nessa ansiedade, então provavelmente eu não teria continuado aqui, eu não teria energia para fazer essas 21 lives de jeito nenhum se eu não tivesse parado lá, entende? Só que o que acontece com a gente é que a gente ouve muito as coisas que as pessoas falam, a gente ouve muito o que os outros falam e esquecemos de ouvir muito o nosso corpo. Esquecemos de entender um pouquinho que o nosso corpo é muito mais sábio do que o que as pessoas falam. Então, assim, diante de vários cursos, o ano passado eu fiz muitos cursos. Nossa, eu fiz mentoria, eu fiz vários cursos. E aí, aproveitando a pandemia, né, então teve muita coisa que eu pude aproveitar para fazer tudo. Então, esses cursos, essas mentorias e tudo mais, muitos deles me ensinavam vários tipos de engajamento aqui nas redes sociais e muitas coisas que vem principalmente falando para você, olha, você precisa fazer stories não sei quantas milhões de vezes no dia, você tem que fazer posts não sei quantas vezes no dia, não sei quantas vezes na semana e blá blá blá. E sempre assim, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então você tem que doar muito, né? E o que acontece quando você tá ouvindo isso, que as pessoas estão falando, que as coisas estão te falando que você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo outro? A sua mente fica o quê? Ela fica preocupada, ela fica acelerada, ela fica ansiosa, porque ela acredita realmente que você precisa fazer tudo aquilo. Então, você vai dando vazão mais para sua mente do que para o seu corpo. E aí, quando você ouve seu corpo, você se sente culpada. Se você ouve seu corpo, se você, por exemplo, num dia decide que você vai deitar e ficar deitada, relaxando naquele dia, a sua mente já começa a ficar preocupada com você, já começa a te cobrar. Ela já começa a falar pra você, você não tá fazendo isso, você deveria estar fazendo aquilo outro. Olha, você não poderia estar deitada aqui. Tem gente que não está deitada e tá conseguindo fazer um monte de coisas. E você não pode. Olha só, você tem a casa inteira pra arrumar. Olha só quanta coisa do trabalho você tem pra fazer. Você não pode estar deitada aqui. E aí a sua mente tá lá, acelerada, ansiosa, falando pra você que você não pode. Aí você deitou e não relaxou. Então, relaxar não foi possível naquele momento. E você deitou e não conseguiu fazer tudo que você precisava fazer. Você me falou a verdade. É sério, é verdade, né? Então, assim, a nossa mente, ela tá ali acelerada o tempo inteiro. A minha mente já foi muito ansiosa. E se muitas pessoas me perguntassem aqui, e ainda é, né, a gente tem esse processo aqui, é um processo que hoje eu consigo, usando o nosso ciclo, né, como eu falo assim, usando o entendimento do nosso ciclo, usando o entendimento do meu ciclo, eu comecei a perceber que existem, então, esses momentos de soltar, né, como a gente falou ontem da pré-menstruação. Então, existe esse momento de soltar. E aí, eu comecei a aprender a fazer esses exercícios uma vez no ciclo, e aí depois eu fui usando isso para todos os meus dias. Então, todos os meus dias, eu percebo que tem hora que eu preciso soltar.
né? Essa semana foi muito acelerada de trabalho, foi muito corrida, muito cheia de coisa. Eu não tive nenhum tempo pra ficar com meu filho direito. Todos os dias eu tava ali cheia de trabalho. Na sexta-feira sempre eu coloco um dia como um dia de menos coisas. Eu deixo assim pra fazer só coisas que ficaram pendentes e precisavam ser feitas ainda naquela semana. Então, o que aconteceu? O que acontece? Na sexta-feira à tarde, ela é dele, né? É pra gente ficar junto. À noite eu fico mais com o meu marido e de tarde eu fico mais com o nosso filho, né? Então, assim, a gente consegue aproveitar isso pro final de semana a gente passar juntos, mais tranquilo. E aí, o que acontece? Ontem, eu tava ainda, assim, se eu não tivesse soltado, se eu não soltasse coisas, é óbvio que eu ia ter coisas pra fazer. Sempre tem, gente, sempre tem tarefas, sempre vão ter, né? Só que aí de manhã eu peguei e resolvi o que eu precisava, que era urgente resolver, e falei assim, agora eu solto o resto. O resto depois eu faço na segunda-feira. Ou se der tempo no final de semana, eu dou uma paradinha e faço, se precisar fazer urgente. Mas o resto é o resto. Agora é a hora de ficar com o Álvaro. E aí eu fui, né? Mas no começo, pra fazer isso, as primeiras vezes que eu comecei a fazer isso, era muito difícil. A minha cabeça tava ali pensando nas milhões de coisas que eu não tinha feito. Porque a nossa mente está acelerada. Porque nós ouvimos muito o que os outros falam pra gente. Nós ouvimos muito que a gente tem que dar conta disso. Que a gente tem que ser a mulher polvo, que eu falei ontem, né? Que a gente tem que pegar os braços e dar conta de tudo. Mas a gente não dá conta de tudo. A gente precisa aprender a soltar coisas. Porque aí sim a gente vai dar conta daquilo que é importante, que é mais importante pra gente. E aí dali, quando a gente consegue dar conta do que é mais importante pra gente, a gente consegue ter liberdade pra dar conta das outras coisas. Olha só quantas coisinhas que falam e que a gente se permite ir pra esses lugares, se permite vivenciar tudo isso que falam e que depois prejudicam a gente, não é? Então, ouvir o meu corpo, eu lembro que assim, se alguém falasse pra mim, juro pra vocês, gente, se alguém falasse isso pra mim aqui, sei lá, 8 anos atrás, se alguém viesse e falasse pra mim há 8 anos atrás, Cris, você precisa aprender a ouvir seu corpo. Primeiro que eu ia dar risada da cara dessa pessoa, eu ia falar, não, corpo, ficando maluca, tipo, não tenho nada no meu corpo, ó, de saúde eu tô bem, tá tudo tranquilo. Primeiro que eu ia falar isso, porque eu nunca fui uma pessoa que ficou muito tempo doente, nada disso, então pra mim já ia falar, não tô doente, não tem nada, faço exames periódicos e tudo tranquilo, então ouvi meu corpo, tá ficando louca, meu corpo tá super de boa. Eu iria falar que essa pessoa é louca, obviamente eu iria falar pra ela que ela é louca, porque tava ficando maluca. Só que isso, a primeira vez que surgiu a ideia de ouvir meu corpo, a primeira vez que me entregou a questão do corpo, eu conto isso para as pessoas, geralmente assim, foi o meu parto, entende? O meu parto. O que aconteceu no parto? Eu queria muito ter um filho de parto normal e tava tudo ok, meu corpo, como eu disse, a saúde tava ok, né? Não tinha problemas nenhum. E eu realmente tive todas as coisas pra ter o parto normal e fui pra ter o parto normal e tava tudo ok. Na hora da dor, na hora da contração, eu comecei, eu não conseguia, a dor vinha, então eu prendia a dor, eu não conseguia soltar a dor, então eu prendia a dor. E aí com isso, aconteceu uma hora que eu prendi a cabecinha do meu filho já tava pra sair, aí eu prendi a cabecinha dele, quando ela tava meio que tipo, passando, eu prendi, eu não conseguia soltar. A minha vulva, ela era treinada pra prender. E aí, o que aconteceu é que o médico sábio na hora lá, entendeu tudo e fez analgesia. Pra quem não sabe, analgesia é o parto sem dor, então eu tive que descer pra sala de cirurgia pra poder aplicar, então, uma anestesia no meu corpo, que fazia com que eu tivesse o parto normal, né? Então, assim, eu teria ali, eu teria contração, mas eu não sentiria a dor da contração. E aí, então, foi assim, foi muito rápido depois, né? Assim que eu desci, aplicou a analgesia, tudo deu tudo certinho. O que aconteceu? Naquele exato momento, bom dia, Lana. O médico segurou minha barriga, os médicos estavam em volta, né? Tudo assim, me segurou minha barriga, sentiu que tava tendo contração e falou, agora você solta. Foi 2 vezes, gente.
Uma vez eu soltei, 2 vezes eu soltei, pronto, meu filho nasceu assim, numa facilidade naquele momento. Só que isso me intrigou muito depois, porque eu não queria realmente ter passado por nenhum processo, né, que iria levar a anestesia, nada disso. Então eu queria realmente que fosse um parto normal, natural, então... E aí depois várias vezes isso me intrigou, mas me intrigou no sentido assim, caramba, a gente não é treinada a sentir dor. A gente não é treinada, ou melhor, a gente é treinada a sentir dor e prender a dor. A gente não é treinada a soltar a dor. A gente não é treinada a isso. Então eu falei assim, nossa, faz todo sentido. Por que as mulheres não querem ter parto normal? E por que eu também não queria por muito tempo? E porque a gente não está acostumada a soltar. Né? A gente não está acostumada a liberar as coisas, a gente não está acostumada a isso. Embora o nosso corpo seja sábio para isso, a gente não está acostumada. E aí eu ali comecei a me questionar, vieram algumas perguntinhas, mas obviamente ainda assim muito longe de chegar a uma interpretação do que o meu corpo, o que o meu prazer, o que a dor e as emoções significavam pra mim. Ainda faltava muito tempo pra essa caminhada, né? Então, ali naquele momento, me instigou uma pergunta, me questionei ali várias vezes por que eu não consegui dar à luz o meu filho de forma natural como eu queria. Porque aí várias vezes eu me questionei, por que o médico me levou pra analgesia? Poxa, se tivesse alguém lá comigo que pudesse falar pra ele que eu não queria de jeito nenhum um processo cirúrgico e tal, e lá. Embora meu marido estivesse perto, mas não tava, né, ao lado, tudo. Na época eu não aceitava que ele visse parto, tinha todo um processo do corpo que era bem rígido, né? Então esse processo do meu corpo ainda era muito rígido. E aí então veio esse questionamento, mas essa dúvida ficou. E aí depois disso eu comecei a conhecer mais coisas, fui buscando outras coisas e tudo, mas ainda não entendendo ouvir o meu corpo. O que é ouvir o corpo? Imagina, ouvir meu corpo, gente, nada disso. Anos depois eu decidi, acho que uns 2 anos depois eu decidi começar a usar os coletores menstruais. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar ou se vocês usam. Se alguém usar coletor menstrual, coloca aqui. Se alguém já usou, se alguém gosta, se alguém não gosta, pode colocar aqui, compartilha aí, que é legal também pra ajudar outras mulheres a entenderem também um pouco sobre isso. Anos depois então fui usar contra o coletor menstrual. E aí com o coletor menstrual o que aconteceu? Eu comecei a perceber a minha vulva inteiramente tensa. Foi a primeira vez, aí sim eu entendi, ali comecei a me questionar muito mais claramente. Lá deu um start, mas ainda assim não estava claro. Ali, quando eu comecei a usar o coletor menstrual, a primeira vez que eu coloquei coletor menstrual, eu lembro que eu dormi com o coletor menstrual e eu dormi tensa. Tensa, gente. Eu uso e gosto muito. Legal, Silvio. É bom, né? Eu lembro que eu me senti totalmente tensa dormindo e eu ficava prendendo. Então eu tive muitos escapes no primeiro mês do coletor menstrual, porque realmente eu tinha muita força. Depois eu fiz uma avaliação pélvica com a Conversa Sobre Nós, que ela não tá aqui hoje, mas com a Gabi do Conversa Sobre Nós. Vale muito a pena, se você tiver interesse, vale muito a pena. Ela tá fazendo isso online hoje em dia e é bem bacana pra você se conhecer. E aí eu fiz uma avaliação depois, e aí eu descobri que realmente eu tinha essa força muito grande pra segurar, né, pra tensionar a minha vulva, tudo. Então, o que acontece? Ali, quando eu comecei a usar o coletor menstrual, então eu prendia, e eu percebi que eu prendia e soltava, então, pequenos escapes de sangue ali. E justamente porque eu passava tenso o tempo inteiro. Eu colocava o coletor e eu já ficava tensa. Não que eu ficasse tensa aqui no meu corpo, eu não sentia nada aqui em cima, não tinha nada tenso aqui, mas lá embaixo tinha. A minha vulva estava tensa, o meu canal vaginal estava tenso, né? O meu útero ficava tenso, tudo ficava tensionado. E aí, aqui que eu quero te chamar a atenção pro corpo, prazer, dor e emoções. É aqui que a gente vai entrar e vai perceber um pouco a maioria dos nossos acho que assim, o primeiro erro. Eu vou falar de 3 erros para vocês aqui que nós temos. Mas o primeiro erro, aqui eu vou entrar para você, o primeiro erro que a gente tem com relação ao nosso corpo. A maioria de nós não conhece o próprio corpo. A maioria de nós nunca se olhou no espelho nua. E se olhou no espelho nua, a maioria de nós nunca olhou para a sua própria vulva.
A maioria de nós não sabe nem o que é vulva. A gente aprendeu por muitos anos. Eu lembro que antes de estudar isso tudo, eu aprendi pra vida inteira que era vagina. Que era a vagina que falava. E aí hoje, só hoje, eu entendo que vulva é a parte externa e vagina é a parte interna. Eu tô aqui com a minha vulva aqui, ó. Vou abrir minha vulva pra vocês aqui. Essa daqui é a nossa vulva, entende? Aqui são as partes mais gordinhas. Nossa, esses daqui são os nossos lábios, né? Aqui é a entrada da vagina. Aqui dentro é o canal vaginal. Aqui é a entrada da vagina. Aqui dentro é o canal vaginal. Mas aqui fora, isso tudo aqui é a vulva. Aqui tem o clítoris, aqui tem o buraquinho que sai o nosso xixi e aqui o nosso ânus. Isso tudo, o ânus em torno de tudo isso daqui, tudo, a nossa uretra, nosso lugarzinho de fazer xixi, nosso clítoris, tudo isso é a nossa vulva, entende? E nós achamos nojenta, nós detestamos olhar pra ela, nós temos vergonha, nós fomos em volta de um monte de fala das pessoas, de um monte de coisas das pessoas, e nós temos preconceito com o nosso próprio corpo. Quando eu falo sobre sangue menstrual, quando eu falo sobre ciclo menstrual, quando eu falo sobre útero, eu tô falando de uma coisa interna que nós temos. Mas para chegar nessa parte interna, nós precisamos olhar para essa parte externa também. E nós não olhamos. Nós temos vergonha. Então, se você me falar que você ouve seu corpo, mas você não conhece a sua vulva, eu não vou acreditar que você ouve seu corpo. Desculpa. Porque as suas emoções, elas estão primeiramente conectadas com o seu útero, primeiramente conectadas com a sua vulva, com a sua vagina. Então, quando eu disse aqui pra vocês que eu lá no parto prendi a cabeça do meu filho, né, na hora de soltar, na hora da contração, na hora que tava saindo, que tava sentindo aquela dor, eu prendia aquela dor. Eu disse isso pra vocês aqui porque lá naquele momento eu nem sabia que era isso. Eu só fiquei sabendo depois que eu tive que ir pra analgesia, tudo. E aí eu fui entender lá na frente o que estava acontecendo. E aí quando eu fui conhecer o coletor menstrual, que eu fui começar a usar e fui percebendo essas minhas tensões, porque aí eu tava em contato com a minha vulva. Ali eu tava em contato com o meu canal vaginal. Ali eu tive consciência dessa parte do meu corpo que eu não tinha tido consciência até então. E aí então, quando eu fui ter esse contato, né? Quando eu fui ter esse contato com a minha vulva, ter esse contato com o meu canal vaginal, eu comecei a perceber ela tensa, eu comecei a perceber ela presa. E aí eu comecei a perceber que isso era natural na minha vida. Eu prendia tudo. Eu prendia as minhas emoções. Eu prendia a dor que eu sentia em qualquer situação. E assim como eu prendi a dor, eu também prendi o prazer, gente. Assim também eu prendi o prazer. Então assim, Cris, mas então quer dizer que você não gozava? Quer dizer que, poxa, não, gente. Existem dois gozos. Eu vou ser sincera. Assim, deve existir milhões de gozos, mas assim, eu vou ser sincera de duas provas que eu própria provei. Existe o gozo que eu controlo e o gozo que eu não controlo. O gozo que eu controlo é gostoso? É gostoso, não é ruim. Eu gosto, eu sinto prazer, eu sinto desejo, é gostoso. Mas o gozo que eu não controlo, gente, ele me conecta. Lembra da live da sexualidade e espiritualidade? Mulheres, sexualidade e espiritualidade? Pois é. Quando eu gozo sem controle, esse gozo me conecta com a espiritualidade de uma maneira tão ampla, mas tão grande e tão enorme e tão gigantesca que assim, é fora do seu corpo. É muito além de tudo. E toda dor e todo prazer, eles passam pelo mesmo canal. Por isso que quando eu senti dor já, e aqui eu vou falar pra vocês de dores que vocês carregam, às vezes que não são suas, tá? Então essa tensão, por exemplo, da minha vulva, essa tensão do meu canal vaginal, eu desconhecia porque na verdade eu desconheço ainda, tá, gente? Não vou falar pra vocês com clareza que eu sei exatamente qual é a causa. Mas isso já vinha de antes, não era meu só, entende? E não foi colocado, imposto pela minha mãe ou pelo meu pai nesse sentido. Mas é algo que já vinha em mim,
né? Algo que já veio de uma memória celular, de algo lá do passado, de alguma história, de alguma crença do meu sistema familiar. Por isso que é muito importante que a gente entenda. Aí a gente volta lá naquela live das emoções. É muito importante que a gente entenda as nossas emoções. Sabe aquele exercício que a gente fez sobre Marta, né? Todas as emoções que a gente tem, as 5 emoções. Então, é por isso que é muito importante que a gente volte lá naquela live e entenda as nossas emoções. Por quê? Porque aqui, ó, nessa fase, quando eu tento me conhecer, quando eu começo a olhar para o meu corpo, entender meu corpo, começo principalmente a olhar aqui para minha vulva, para minha vagina, para o meu canal vaginal, e começo a entender e conhecer um pouquinho mais sobre mim, é aqui que eu vou conhecer mais a emoção que vai vir na hora, por exemplo, de um prazer na hora, entendeu? Porque aqui eu vou falar pra você, a dor, ela tá muito conectada aí com o prazer. Então eu só posso sentir prazer se eu já tiver sentido dor, e eu só posso sentir dor se eu já tiver sentido prazer. Então assim, quem fala tipo, eu não sinto prazer nenhum com meu marido hoje, blá blá blá, algum dia você já sentiu? Se algum dia você já sentiu, você precisa olhar pra isso, né? Você precisa entender que tipo, não, você não é frígida, você já sentiu alguma vez. Então por que agora você não sente mais? Por que agora você tá prendendo isso? O que tá acontecendo que você tem prendido isso agora, né? E aí você começa a observar de várias maneiras o seu contexto. E isso tudo só é possível se você conhecer o seu corpo. E conhecer o seu corpo, como eu disse, não é possível. Você não pode escutar o seu corpo se você não conhecer as suas partes genitais. Se você não conhecer sua vulva, se você não entender de onde vem seu clítoris, se você não entender como é o seu canal vaginal, se você não entender que a sua vulva, sua própria vulva, modifica todos os dias. Você sabia disso? Você sabia disso? Todos os dias a nossa vulva modifica. Ela não é igualzinha o ciclo inteiro. Ela também muda. E aí é que tá o nosso poder de ser cíclica, gente. E aí é que tá. E amanhã a gente vai falar sobre isso, porque a nossa live amanhã é de potência total. Mas é aí que tá o nosso poder de ser cíclica, entende? Porque todo o nosso corpo modifica todos os dias. Lembra do exercício que nós fizemos ontem dos descansos, né? Da linha do tempo e colocar os descansos. E eu te chamei para olhar o quanto você é resiliente, o quanto você tem conseguido, o quanto coisa você passou e tudo mais e te fez chegar até aqui, o quanto você hoje pode olhar para sua força. Pois é. Olhando para esse exercício, eu ainda chamei a atenção para você. Eu falei assim, agora você pensa se a gente fosse dividir isso em meses. Quantas coisinhas acontecem por mês que você é resiliente? Quantas coisinhas você modifica por mês? E assim é. Nós somos assim. Nós somos cíclicas nesse sentido. A nossa ciclicidade está em se conectar com o nosso corpo e perceber o quanto ele modifica o tempo inteiro. E se ele modifica o tempo inteiro, nós também somos capazes de modificar. Então nós precisamos aprender a soltar as coisas que nós ficamos carregando o tempo inteiro e prendendo pra gente poder sentir prazer. E prazer aqui, eu não te chamo só pro prazer sexual, eu te chamo pro prazer na vida. Pro prazer na vida como um todo. Sabe aqueles stories que a gente olha e vê lá aquela foto linda, maravilhosa daquela pessoa viajando, feliz e contente, e a gente deseja estar naquele lugar sentindo todo aquele prazer que aquela pessoa tá sentindo? Muitas vezes a gente não se permite. A gente só deseja. A gente deseja, mas a gente não se permite. Sabe por que a gente não se permite? Porque a gente está presa na nossa cabeça, na ansiedade de que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E aquela pessoa, se aquela foto é verdadeira, porque às vezes também nem é tão verdadeira assim, se aquela foto é verdadeira, se aquele prazer todo que aquela pessoa está sentindo é verdadeiro, aquela pessoa só teve a oportunidade de sentir aquele prazer todo porque ela sentiu prazer nas pequenas coisinhas, porque ela fez pequenas comemorações, porque ela passou por pequenos momentos e rituais na vida dela de alegria, de desejo, de prazer.
Então, quando eu te chamo para olhar para o seu ciclo menstrual, para conhecer seu ciclo menstrual, para entender o seu ciclo menstrual e para fazer ele valer a pena no seu dia a dia, eu te chamo para te mostrar que existem os momentos de prazer. Lembra lá da fase da pré-ovulação? Na fase da pré-ovulação, o que a donzela nos convida, né? O que essa fase da lua crescente nos convida? Ela nos convida para diversão, para se divertir com pequenos momentos de prazer, para ter grandes momentos de prazer. E é isso que eu te convido. É isso que eu te convido. A ir aos poucos, se permitindo ter pequenos momentos de prazer. No meu curso Potência Cíclica, que eu vou falar dele amanhã também para vocês, que vão abrir as inscrições, no meu curso, o que a gente faz é um caminhar mesmo, diário. Todos os dias você tem 5 minutinhos, até 5 minutinhos. É um vídeo de até 5 minutinhos, todos os dias do seu ciclo, para você começar, então, no seu primeiro dia de menstruação ou no primeiro dia da lua nova, que é o dia que a gente começa o curso, para que você comece a colocar em prática esses pequenos exercícios todos os dias, para te dar prazer, para te dar desejo, para te dar alegria, para trazer para você esse contato com o seu corpo, esse conhecimento com o seu corpo, esse movimento das suas emoções, esse conhecimento das suas emoções, e para liberar então as dores que você tem sentido, para você trazer o prazer. Porque você só vai ser possível chegar ao prazer para você quando você liberar as dores. Entende? E aí vem o segundo erro que eu falei para vocês que eu iria falar aqui, que nós fazemos muito com relação ao nosso corpo. O segundo erro é que se você se conhece, se você conhece um pouco do seu corpo, você tem vergonha. Você tem vergonha dele. Você tem vergonha muitas vezes de mostrar o seu corpo, porque falaram pra você que você poderia ajudar outras pessoas a pecar ou coisas do tipo, então você passa a ter vergonha. Porque falaram que mulher que veste um shortinho ou que usa um decote é uma mulher sem vergonha. Porque é assim que a gente cresce. Porque é assim que nós vamos crescendo ao longo da nossa vida. Então, o primeiro erro aqui que nós temos com relação ao nosso corpo, o nosso prazer, a dor e as emoções, é que a maioria de nós nem conhece a nossa vulva. E eu mostrei aqui pra vocês um pouquinho da nossa vulva. E aí eu vou mostrar de novo, tá, gente? Olha, nossa vulva inteira, esse daqui são os grandes, pequenos lábios, nossa uretra, fazer xixi, aqui o nosso clítoris e aqui o nosso ânus. Tudo isso é a nossa vulva, a nossa vagina é só essa entrada. Isso tudo é nossa vulva. Então nunca mais agora, a partir de hoje, chame a sua vulva de vagina. Chame de vulva. E se as pessoas perguntarem, fale, sem vergonha. Porque aqui é o segundo erro. Se você conhece seu corpo, você tem vergonha de falar sobre ele. Você tem vergonha de colocar a sua cara aqui, igual eu tô fazendo hoje, e falar sobre isso. Falar sobre seu corpo. Só que seu corpo, gente, os meninos eu acho muito engraçado, eu acho muito diferente. Quando a gente é adolescente, e aí isso tem alguns que levam pra vida adulta, porque eu lembro que eu tava na faculdade, tinha um amigo nosso que vivia fazendo isso ainda, e ele já era até mais velho que a gente, já tava na segunda ou terceira faculdade. E ele vivia desenhando o pênis dele. Entende? Ele vivia desenhando. E se você já foi adolescente, você vai saber, você vai conhecer amigos que já fizeram isso. E você provavelmente já viu isso desenhado em muro, já viu isso desenhado em algum lugar, em algum papel. Porque eles desenham. Eles não têm vergonha de falar, eles não têm vergonha de desenhar, eles não têm vergonha de mostrar a parte física deles. Eles não têm vergonha. Agora a gente é punida pra isso. A gente tem vergonha. E eu não tô falando que é pra você sair por aí arreganhando suas pernas e mostrando pra todo mundo. Não é nada disso, gente. Pelo amor, não é isso. Mas eu tô falando que é pra você não ter vergonha de você. É pra você não se sentir intimidada e pra você não ter nojo de você. Porque cada vez mais que você tem nojo de você, isso é uma emoção, entende? O nojo é uma emoção. Então cada vez que você tem nojo de você, você tá mostrando pro seu próprio corpo que você tem nojo dele. E você tá mostrando pra você o quanto isso é dolorido pra você. O quanto estar no seu corpo é doloroso. Então se você tá mostrando que você tem nojo, que o seu corpo é nojento e que estar no seu corpo é dolorido, o que você vai ter no seu corpo? Dor. Vai ter como você ter prazer no seu corpo se você continuar mostrando isso tudo pra ele?
Lógico que não, gente. Porque dor, emoção, prazer, corpo tá tudo conectado. Estão todos conectados com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente faz. Então não tem como você querer fazer, você ter uma vida inteira de prazer, você ter uma vida cheia de alegria, de tesão em tudo que você faz, né? Você ser radiante de prazer na sua vida toda, se na hora da cama ali você não tem prazer. E se na hora de você se olhar no espelho você não tem prazer. Se na hora de você se olhar no espelho você tem vergonha, você tem nojo. Aí chegamos aqui no nosso terceiro erro. O que nós fazemos? Nós deixamos o nosso corpo, nós deixamos o nosso prazer à mercê do outro. À mercê do outro. E o que significa isso? Significa que muitas vezes nós não gozamos e deixamos o outro gozar, porque, tô cansada mesmo, não tô afim, nossa, vou dizer isso pra ele parar de me encher o saco. É bem assim, é o que eu mais ouço, tá? De mulheres casadas há meses e há anos, mas há meses também, entende? E até nem casadas. E aí, aqui, a gente deixa isso à mercê do outro, à mercê do prazer do outro. A gente deixa o quê? A gente não conhece nosso corpo quando a gente é adolescente. A maioria de nós nunca se olhou no espelho quando adolescente, ou teve vergonha, se tocou escondida, preocupada, e isso nunca foi falado pra ninguém, mas talvez tenha tido dificuldades ainda de se tocar e de ter todo o prazer, ou ainda teve toda a facilidade para se tocar e aí depois quando começou a ter relação sexual com outra pessoa, com um parceiro, parceira, o que aconteceu é que parou de se tocar, parou de se... Com parceira nem tanto, gente, as mulheres entre elas ainda são mais liberadas do que quando a gente tá falando aqui de uma relação hétero, tá? E aí, o que acontece aqui na relação hétero? Né? O que acontece é que essa mulher, ela passa a achar, então, deixar o prazer dela, deixar o corpo dela toda à mercê do outro. Então a gente vai usar o nosso corpo à mercê do outro como? Primeiro, que no dia a dia a gente exausta o nosso corpo, a gente se deixa exausta, a gente se permite ficar inteiramente exausta, porque a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer aquilo outro, porque a gente tem que milhões de coisas. Então, esse já é o primeiro fato. Esse já é o primeiro movimento que a gente deixa o nosso corpo à mercê do outro. Por quê? Porque a gente nunca para pra olhar pro nosso corpo primeiro, pra depois ir pras atividades. A gente vai sempre pras atividades, se consome de atividade, aí no final do dia a gente pensa, agora eu vou olhar meu corpo, não, tô cansada, eu vou dormir. É bem isso. E aí a gente deixa a mercê assim, e a gente deixa a mercê de todas as outras coisas que eu falei pra vocês. A gente deixa a mercê porque a gente ouve as pessoas falarem, a mulher é assim mesmo, a mulher, é normal você sentir cólica, gente, tá tudo bem. Não, cólica, dor, nossa, eu também, eu fico horas deitado na cama, gemendo de dor e isso tá tudo normal. Gente, não está normal. O seu útero, eu vou falar uma coisa pra você aqui, olha. O seu útero, ele vai tensionar durante o período pré-menstrual e menstrual. Ele vai tensionar porque ele tá modificando, porque ele tá indo soltar. É um movimento natural que tá acontecendo. Mas a única coisa que você precisa fazer é que... A coisa que você precisa ter consciência é que, assim, a dor que você sente... Se você sente, você precisa ter uma relação, por exemplo, quando a gente faz exercício físico. Vamos lá. Se você pega e vai fazer uma corrida, você vai fazer uma corrida hoje, então você corre e aí seu coração fica ali acelerado, não fica? Seu coração tava mais ou menos, aí você começa a correr, seu coração dá uma aceleradinha, não dá? Normal, certo? Você sente esse acelerado no seu corpo, mas ele não está sendo um ataque cardíaco pra você, não é isso? Então tá tudo ok, isso tá normal. Então você sente o acelerar dele, mas nada que te prejudique. Nada que te impeça de seguir, certo? Então, a mesma coisa acontece com o seu útero. O seu útero, você pode até sentir um incômodo, você pode até sentir uma dorzinha, uma pequena dor de quando você está menstruando ou quando você está pré-menstruado. Você pode até sentir isso.
Porque quando você sente isso, quer dizer que seu corpo está trabalhando, né? Então vai ser como realmente esse coração palpitando daquela corrida, daquele pequeno movimento de exercício físico que você fez. Agora, se você tem um ataque cardíaco, o que é? Seu coração acelera, você fica impossibilitada, você para e você trava, certo? A mesma coisa, se por acaso seu útero te trava, se a dor é tão absurda que ela te trava, e aqui eu não quero te convidar a ser uma pessoa uma mulher que fica forte e não vai ser travada, não. Eu quero que você observe mesmo. Passe a entender e escutar mais o seu corpo. Passe a entender e escutar mais o seu útero. Porque se a dor está muito forte, essa dor não é comum. Essa dor não é normal, gente. Então, para de deixar o seu corpo à mercê do outro. Comece a colocar o seu corpo como prioridade para você. Comece a colocar seu corpo, porque quando você coloca o seu corpo como prioridade pra você, você está colocando as suas emoções como prioridade pra você. Porque as nossas emoções, gente, elas estão aqui, ó, no sentir. As nossas emoções estão aqui no nosso corpo. Tanto é que, por exemplo, eu não sei se você conhece a técnica, mas a técnica do sexo tântrica, né, que tem se falado muito da dança tantra. Esses dias eu coloquei até uma dança aqui pra vocês, que eu achei bem bacana, que era de uma mulher que é terapeuta tântrica. E aí, olha só que bacana, essa técnica, ela está em ativar com pequenos movimentos, assim, com dedos, assim, ó, sabe, com pequenos tocares, assim, várias células do nosso corpo. E isso significa várias células do sentir do nosso corpo, porque nós não sentimos. Lembra das couraças lá da live? Eu sempre vou lembrar dessas couraças, gente. Lembra das couraças, dos escudos que a gente vai colocando? Então, tudo isso impossibilita a gente a sentir isso daqui. Então, no nosso corpo, a nossa pele, ela é o maior órgão de prazer que nós temos no corpo, entendeu? A nossa pele é o nosso maior órgão, gente. E a nossa pele é o maior órgão de prazer. E a gente está conectada e achando muitas vezes, estamos presas achando muitas vezes que o prazer é só naquela fricção. E não é. E aí é que está nosso erro, porque nós deixamos o nosso corpo à mercê do outro. Nós precisamos ensinar o outro a tocar também o nosso corpo. Assim como nós precisamos tocar o corpo do outro também, para ele entender que não é só a vagina e não é só o pênis que é o prazer. O prazer está no corpo inteiro. E a gente deixou de sentir prazer, a gente tem medo de sentir prazer, a gente tem vergonha de sentir prazer, porque sexualizaram demais isso pra gente. Então a gente acha, por exemplo, que ficar arrepiada e deixar os mamilos ficarem durinhos aparecendo ali vai provocar o outro. Ou então o outro vai olhar e vai achar que aquilo dali tá errado, que tá errado aquilo, que ai, nossa, que vergonha, nossa, que feio. E aí isso faz com que a gente não sinta. Há um bom tempo eu parei de usar sutiãs de bojo, tá? Eu uso assim muito raramente. E o que isso me trouxe de conhecimento pra mim? O que isso me trouxe de conhecimento e de... Até uma vez a minha mãe falou assim, nossa, você achava tão feio as mulheres que ficavam com o peito aparecendo e agora você deixa o seu... fica usando sutiã assim e tudo mais. Uma vez a minha mãe falou isso pra mim e eu falei assim, mãe, pois é. Pra que eu vou ter vergonha se todo mundo tem? Todas as mulheres têm e todos os homens já viram, a não ser que seja um virgem que nunca viu, mas... tá aí exposto nas redes sociais até não querer mais peito de mulher. Então, o que tem de diferente no meu peito? Nada. Entende? E aí eu não preciso ter vergonha dele. E aí eu comecei a usar. E isso, o que isso trouxe de diferença? Trouxe de diferença essa percepção do prazer. Porque o nosso mamilo, ele fica assim ereto. E ele fica ereto assim com excitação, ele com um toque, às vezes com apenas um ventinho ele vai ficar ereto. E isso é você ir trazendo pequenos movimentos de prazer. Significa que você tá gozando? Significa que você tá louca pra dar pra alguém? Não, não significa nada disso, gente. É isso que tá errado, entende? A sexualização que fizeram do nosso corpo e que nós nos permitimos, porque aí está o nosso terceiro erro, e que eu acho que é um dos maiores erros que nós cometemos, que é deixar o nosso corpo, o nosso prazer à mercê do outro.
Então, para de se preocupar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, com o que os outros vão fazer. Olha para o seu corpo e sinta ele, passe a sentir ele. Quando você sente esse movimento de um ventinho que bate, porque um bojo não te deixa sentir nada, gente. O bojo não vai te deixar sentir nada. O bojo, ele trava de uma maneira, porque não vai entrar vento, não vai entrar toque, não vai ter nada ali. Então o bojo, ele te impossibilita de sentir isso. Assim como ficar de calcinha 24 horas também vai te impossibilitar de sentir também a secreção natural da sua vulva, o movimento natural da sua vulva de abrir, de fechar, esse movimento da tensão que eu falei pra vocês. Se você não começar a escutar isso, se você não começar a se permitir dormir de vez em quando sem calcinha e sentir como é, e se você tiver a oportunidade e gostar e já se sentir tranquila também, ficar sem calcinha durante o dia. Ficar sem calcinha, sem sutiã, botar um vestido sem calcinha, sem sutiã, sabe? Passar o dia assim, isso já vai te ajudando a ir se conectando com o seu corpo e ir escutando ele também. Porque você vai perceber movimentos dele. Você vai perceber movimentos da sua vulva, de quando ela tá tensa e de quando ela tá solta. E quando a sua vulva está tensa, é porque você está tensa. É porque de alguma maneira você está aprendendo algo. E quando a sua vulva tá relaxada, tá livre ali, é porque você tá tranquila, você tá aberta para as coisas que vão acontecer. Né? Durante muitos anos, eu acho que desde pequenininha, eu sempre tive muito medo de ficar com barriga, gente. Desculpa aí quem talvez ache que isso tá errado, mas era uma visão que eu tinha, porque socialmente eu aprendi, né? Minha mãe nunca foi problemática com relação a isso. Mas eu sim, com 6 anos, eu fui com 5 anos, 6 anos, eu fui à médica pediatra e a médica pediatra me pesou e eu tinha perdido peso. E eu já era magrela. E aí eu perdi peso e aí eu saí da médica falando, ufa. A minha mãe me questionou, por que você tá falando ufa? Eu falei assim, porque eu tô muito feliz de ter emagrecido, porque eu não quero ficar gorda igual o Rafael da minha sala. E eu lembro até do nome do menino. E eu não quero ficar gorda igual o Rafael da minha sala. Provavelmente esse meu amigo, esse meu companheiro, né, da escola lá, provavelmente esse menininho sofria bullying naquela época já, né? E eu não sabia, eu não entendia. Só que provavelmente eu observei que eu não queria receber o que ele recebia. Eu não queria vivenciar e passar pelo que ele passava. Então ali, naquele momento, eu já entrei numa neurose de ser magra. Então, daí pra diante, na adolescência, o que eu fazia? Eu sempre andei com a barriga presa. Não sei se você já fez isso. Mas o que significa você prender a sua barriga, gente? Você tá prendendo a sua vulva. Que pra você prender a sua barriga aqui, ó, pra você ficar assim, porque era isso que eu fazia, né, o tempo inteiro, eu tô aqui com a minha vulva tensionada. E talvez tenha sido ali que eu aprendi a tensionar a minha vulva e depois tive dificuldade de aprender a soltar. E é isso que eu quero te convidar hoje a olhar pra isso, entende? Que no mesmo lugar aqui que vem a dor, é o lugar que vem o prazer. E tudo isso está muito conectado e está muito envolto de quem é você e de quais são as crenças que você carrega no seu corpo, quais são as crenças que você carrega na sua vida, quais são as crenças que você tem carregado no dia a dia sobre o seu corpo. Como eu disse lá no começo, eu sempre achei que se alguém me perguntasse lá no passado, há 8 anos atrás, se alguém me perguntasse, você escuta o seu corpo, eu ia dar risada da cara da pessoa e ia falar que não, porque eu nem sabia o que era isso. Porque aqui a minha mente estava muito acelerada. E quanto mais você volta pro seu corpo, gente, aí tem uma dica importantíssima para as mulheres que são muito ansiosas, como eu. A dica importantíssima é que quanto mais você começa a prestar mais atenção no seu corpo, mais você esvazia sua mente. Exatamente. Mais você esvazia sua mente. Então fica mais fácil na hora de você dormir, você deitar no travesseiro. Eu lembro, gente, que horas eu deitava, às vezes demorava horas pra dormir. Às vezes, assim, tipo, 1 hora ou mais pra dormir. Porque eu deitava e aí passava todo um filme na minha cabeça do dia inteiro. E aí eu ficava pensando nas coisas que eu tinha que fazer no dia de amanhã. E aí eu pensava nas outras coisas e blá blá blá. E era milhões de coisas na minha cabeça. Hoje eu deito, às vezes meu marido dá risada na minha cara e fala assim,
eu deito e aí daqui a pouco eu falo pra ele boa noite e já tô ali, dormindo, entendeu? Por quê? Porque eu passei a escutar mais o meu corpo. Passei a desacelerar. É lógico que em alguns momentos eu preciso trazer essa consciência pra mim, que em alguns momentos eu fico acelerada e lá na fase da pré-menstruação, como eu disse pra vocês, a gente fica com a mente mais acelerada. Mas isso não quer dizer que quando você vai começando a ter prática, você não vai aprendendo alguns exercícios pra você soltar essa mente acelerada também. Então é isso que eu tô te convidando aqui nesses 21 dias de live. E hoje, antes da gente encerrar, eu quero te chamar só pra gente fazer um exercício rapidinho aqui. Também pra você observar isso aí agora no seu corpo. Tudo isso que eu tô falando pra você. Então eu vou pedir pra você fechar seus olhos um pouquinho. Ficar aí numa postura que você possa ficar confortável, mas com a coluna ereta, né? Se você tiver com os pés, deixa os pés no chão. Assim, se você tiver oportunidade, coloca os pés no chão. E eu vou te convidar então a fechar seus olhos e nós vamos inspirar, tá bom? E quando inspirar, eu quero que você preste muita atenção na sua inspiração. Se quiser abrir os olhos antes para poder observar o que eu vou fazer, né? Acho que vai ficar mais fácil. Eu vou inspirar, então você vai inspirar esse ar. E quando você inspirar ele, você vai tensionar todo o seu corpo, tá? Eu quero que você tensione todo o seu corpo quando você inspirar. Então nós vamos inspirar aqui agora e você vai ver como a gente tensiona o corpo, ó. Segura e depois você solta. E quando você soltar o ar, você vai soltar mesmo todo o seu corpo. Então primeiro você tensiona. Segura essa tensão dentro de você um pouquinho. Sente essa tensão no seu corpo e depois você solta. E agora, quando você estiver sentindo essa tensão, eu quero que você sinta ela no seu corpo inteiro. Onde mais dói, onde mais é incômodo, onde você percebe que você tensiona mais. Qual é a parte do corpo que você percebe que fica mais tensa. Eu até rangi os dentes na hora que eu fiz a tensão aqui. Meu dente até rangiu aqui. Então eu quero que você observe isso no seu corpo. E quando você soltar, gente, eu quero que você solte, sabe? Até assim, ó. Soltando mesmo a garganta, abrindo essa garganta. E se você soltar até a ar aqui, um sonzinho que saia. Sem vergonha, sem se preocupar com o que os outros vão ouvir ou com o que os outros vão falar. Quero que você faça isso. Deixe vir esse som, esse movimento aí no seu corpo. Então vamos lá. Vamos fazer esse movimento 3 vezes, ok? Então inspira agora e tensiona todo o seu corpo, sentindo a tensão no seu corpo, onde está doendo, como está, e solta. Balança até seu ombro na hora de você soltar, ó. Mais uma vez. Inspira. Tensiona. Observa e solta. 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 Mais uma vez, a última vez. Inspira, tensiona e sente no seu corpo onde dói, como dói, e solta, solta, solta. Pode abrir seus olhos e compartilha comigo aqui como você se sentiu. Eu senti até uma vontade de chorar aqui. Olha que eu nem fiz as 3 vezes aqui, porque eu tava prestando atenção em partilhar pra vocês, senão eu ia prender minha voz.
eu senti até um nó aqui na garganta que veio, sabe? Tipo um estilo de choro. E é assim, gente. Quando eu faço exercício às vezes em palestras, é que aqui não dá pra eu conseguir ver vocês, então fica difícil pra eu poder partilhar isso. Mas quando eu faço esse exercício de respiração, eu não tava nem fazendo esse exercício especificamente em palestras. Quando eu vou dar palestras ou workshops e eu faço esse exercício de respiração, eu peço para as mulheres respirarem. E eu lembro exatamente de um ambiente fabril que eu fiz isso, só com mulheres que trabalhavam nesse ambiente fabril. A maioria das mulheres tem dificuldade de soltar o ar pela boca. A maioria solta só pelo nariz. Faz um movimentinho rápido. E o que isso significa, gente? Lembra que eu já falei pra vocês em outras lives que a nossa garganta tá totalmente conectada com o nosso canal vaginal? Pois é. Isso significa que se eu não estou conseguindo soltar pela garganta, eu não estou conseguindo soltar o ar pela garganta, quer dizer que eu não estou soltando a minha vulva, quer dizer que eu não estou soltando o meu prazer, quer dizer que eu não estou soltando a dor. E então eu não estou ficando com a minha vulva liberada, com o meu corpo liberado. Foi tão intenso que até a minha internet travou. Senti muita tensão na garganta. Sim, Silvia. É isso mesmo. Até a internet trava, gente. É isso mesmo, acontece, tá? Sempre acontece. Quando é alguma coisa muito intensa, vai acontecer. Depois você volta, faz de novo, né? Volta nessa live, faz de novo. Ou até mesmo agora você já aprendeu mais ou menos, faz mais uma vez. E é isso. Atenção na garganta. Você vai precisar soltar mais essa tensão na garganta, porque essa tensão, como eu disse, a garganta está totalmente conectada com o nosso útero, está totalmente conectado com o nosso feminino, entende? Então, rouquidão, dores na garganta, como que fala? Esqueci aquele nome que tem de uma doença. Gente, esqueci agora. Que é uma doença que... esqueci o nome. Fugiu o nome. Mas tudo na garganta é feminino, tá? É feminino. Tem algo conectado com o meu feminino. Então tá conectado com o meu útero. Então tá conectado com o meu feminino. Então quando a gente tá passando por uma situação dessa, a gente precisa olhar pra isso. Olhar e entender um pouquinho. Eu lembro que teve uma meditação que eu fui fazer. Eu tava num processo de coach. E eu fui fazer uma meditação que era uma meditação do útero. Isso daí, ó. Muito antes de eu começar a trabalhar com útero. E eu fui fazer essa meditação do útero. E eu não conseguia. A minha internet travou no dia. Era online. A minha internet travou no dia. Eu não conseguia fazer na hora. Eu não conseguia relaxar. Meus olhos não paravam de piscar. Eu tava ali com o meu corpo todo. E aí a terapeuta falou pra mim, né, a terapeuta e coach, né, a coach falou pra mim, tireoide, Silvia, isso mesmo, obrigada, tireoide, tá muito conectado com o feminino, isso mesmo, exatamente. E aí eu lembro que a terapeuta falou pra mim, né, a coach falou pra mim assim, Cris, o que tem, tipo assim, abuso, tem alguma situação de abuso sexual no seu sistema familiar, tem alguma história, alguma coisa? E realmente, assim, eu não tenho conhecimento disso, não da profundidade que ela me pediu, né? Abusos existiram, eu tenho conhecimento de abusos, sim, mas os abusos que ficaram no toque, só no seio, né? Mas que não houve realmente uma introdução vaginal, um abuso sexual nesse sentido, de uma forma, de uma dor tão profunda. E aí eu lembro que ela me perguntou isso. E aí, ao longo do tempo, né, depois eu fui descobrindo outras coisas, não do abuso, mas eu descobri outras coisas que são tão intensas quanto um abuso, que são os abortos. E aí eu descobri isso, e assim, e ela me falou, refaça, entendeu? Foi difícil? Refaça. Teve dificuldade? Aconteceu alguma coisa na internet, falhou coisas, tá muito intenso? Faça mais vezes, para você entender, para você trazer à tona aquilo que precisa vir à tona. Porque às vezes a gente não tem consciência mesmo, gente. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo.
mas isso está em volta do nosso feminino. Isso tem alguma coisa ali para ser curado. Isso tem alguma coisa da nossa história que precisa ser curada. E quando eu falo minha história, gente, não é nem só a sua história, desde quando você nasceu, não. É a história do seu sistema familiar. Porque você carrega ela dentro de você, entende? Então hoje, minhas queridas, a live aqui foi bem profunda. A gente falou um pouco sobre corpo, prazer, dor e emoções. Eu trouxe muita consciência pra você. Eu passei três erros, né? A maioria de nós nem conhece nosso corpo, a nossa vulva principalmente. Se conhece, nós temos vergonhas ou nojo. E o terceiro é que nós deixamos o nosso corpo à mercê do outro. Eu falei desses 3 erros. Eu falei muito sobre escutar um pouco o seu corpo, mas para você escutar seu corpo, você precisa conhecer a sua vulva, você precisa conhecer o seu útero, você precisa conhecer a si mesma. Então eu te chamei a atenção para conhecer isso, para entender um pouquinho mais sobre o seu corpo através disso. Eu te convidei aqui na live de hoje a refletir sobre as tensões que você tem sentido, né? A refletir sobre ficar sem sutiã, sobre ter momentos sem calcinha, sobre se permitir também ser mais livre, ser mais solta. Eu te convidei a olhar para isso. E eu te convidei a olhar para o prazer de uma maneira que ele não é só sexual, que é um prazer que vai te realizar, que vai te trazer coisas novas para a vida inteira, né? Que é um prazer para tudo, mas que sim também te convidei a olhar para o prazer na cama também, no sentido de ser uma coisa espiritual, no sentido de trazer uma conexão muito grandiosa, de um prazer tão conectivo, de um prazer tão grandioso que foge do seu controle e que você libere. Eu te convidei aqui a observar e se liberar mais, se liberar e soltar mais todas as tensões e todas as coisas que você tem controlado, para você liberar aqueles braços da mulher polvo e passar a ser a mulher inteira que você pode ser. Isso eu te convidei nessa live. E a tarefa de hoje, eu quero deixar aí a tarefinha de hoje. A tarefinha de hoje é que você se olhe nua no espelho. E eu quero te convidar a se olhar nua no espelho, observando a sua postura. Lembra lá da live da autoconfiança, que a gente falou sobre a postura? Pois é, a gente falou que tem aquela postura que fica mais cabisbaixa, tem a postura quando a gente fica mais desanimada, a postura de raiva. Eu quero que você não se prenda em mudar a sua postura. Eu quero apenas que você se prenda a tirar a roupa e se olhar no espelho com a sua postura. Observa se você tem vergonha, se a sua postura é de vergonha, se a sua postura é de medo, se a sua postura é de tensão, se a sua postura é de raiva, né? Como fica seu rosto quando você está se olhando no espelho dessa maneira? Você dá um leve sorriso, você não dá sorriso, você fica séria? Como fica? Eu quero te convidar então, como uma tarefa de hoje, a fazer esse exercício de se olhar no espelho nua e olhar a sua postura, observar o que a sua postura está dizendo para você. O que a sua postura diz para você é aquilo que você precisa buscar para melhorar, entende? Então, se a sua postura ali, ela tá te mostrando que você tá muito séria, você precisa olhar mais para diversão. Se a sua postura ali tá te mostrando que você fica com vergonha, você precisa se permitir não se conhecer mais, né, para não ter mais tanta vergonha. Se a sua postura ali tá te mostrando que você tem que tá ruim, que tá incômodo, que é nojento, que é isso, aquilo, o que você precisa fazer é continuar buscando cura para si mesma, se conhecendo, se permitindo fazer as pazes com o seu corpo, com o seu útero, com o seu feminino, né? Então, observe isso hoje. Tire um tempinho pra você, 5 minutinhos que seja, tire sua roupa, olhe no espelho, na hora que você estiver indo tomar banho, por exemplo, olha-se no espelho nua e veja a sua postura, como ela fica. E aí você observa e pensa como você gostaria que ela ficasse. E aí, se você quer que ela fique de uma outra maneira, você comece a mudar, a buscar meios, a buscar ambientes e situações que você possa, então, trazer essa postura que você deseja, né? Por muitos anos, eu olhava no espelho pra mim, eu só olhava pra mim séria. Era assim, ó, gente, era essa a minha cara, de verdade. Eu tentava dar um sorriso, mas era desse jeito que eu me olhava. E eu olhava profundamente pros meus olhos e ficava ali
fixada nos meus olhos, olhando dessa maneira. Aí, de uns tempos pra cá, eu acho que na verdade foi do ano passado, no finalzinho do ano passado pra cá, eu comecei a fazer um exercício de me olhar no espelho todos os dias de manhã pra fazer esse exercício de fala, né? Então é um exercício que eu falo algumas coisas pra mim mesma e aí eu me olho no espelho, né? E aí eu comecei a ver o sorriso surgir no meu rosto. Foi as primeiras vezes que eu comecei a ver o sorriso surgir no meu rosto, entende? Porque antes eu não tinha esse hábito de olhar assim. Eu olhava, sorria, claro, quando eu tava arrumada, me arrumando, tá, não sei o que, mas eu tô falando assim, quando eu estou olhando só pra mim, que eu quero só me ver, era só assim que eu olhava, com os olhos, olhando nos olhos profundos e com a cara séria. E aí eu me conecto com o quê, gente? Com aquelas emoções que eu falei, com as nossas emoções básicas. Eu me conecto com a raiva lá do meu sistema que eu já falei, entende? Então, mudar a si mesma, transformar a si mesma, é conhecer tudo isso, gente. Todos esses passos a passos que a gente vem fazendo aqui durante esses 20 dias é se conhecer. Todos esses passo a passo que a gente vem feito aqui até esses 20 dias aqui é poder se permitir, se abrir mais. Então, hoje eu te convido então a se abrir e se permitir mais. Amanhã então é o nosso último dia de lives. No nosso último dia eu te convido a trazer a carta. Se você não escreveu a carta, se você não assistiu a live, eu te convido a assistir a segunda live, tá? A segunda live é das nossas necessidades, mas eu não me recordo qual era o nome da live. O que é importante é que a segunda live vai estar lá escrito live 2 de 21. E aí na segunda live eu falei pra você sobre comunicação não violenta e pedi pra você escrever uma carta pra você mesma, falando como você estava, quem é você, pra você trazer aqui no dia 21, pra você abrir ela aqui no dia 21, a gente vai abrir junto, você vai ler pra si mesmo, você não vai precisar compartilhar comigo, você vai ler pra si mesmo e eu quero que você me conte depois, então qual foi a mudança desses 21 dias, qual foi o que aconteceu com você, o que você percebeu, que aquela Cristiane, eu vou falar de mim, né? Aquela Silvia lá do começo, aquela Cristiane, aquela Mayara, todas aquelas mulheres lá do começo, que começou, aquela Gabi, que começou lá no começo a live, as primeiras lives, chegou até aqui, como ela chegou. E aí você vai olhar e vai ler e vai fazer essa consulta. Então amanhã a gente vai fazer isso juntas. Eu peço pra você trazer também uma folha de papel sulfite e lápis de 4 cores pra gente poder fazer um outro exercício. Eu vou te ensinar aqui a olhar para o seu ciclo, a conhecer o seu ciclo um pouquinho, observar um pouquinho o seu ciclo, como você pode fazer isso através da mandala do ciclo ou de outras observações. E eu vou trazer tudo pra você um pouquinho dessas ferramentas amanhã. E a gente vai falar então amanhã sobre a potência de ser cíclica. O nosso encerramento vai ser como a potência de ser cíclica. Um beijo grande, beijão mesmo, gratidão. Espero vocês amanhã, tragam todas as amigas, tragam todo mundo. Amanhã é o dia mais, eu acho que assim, mais esperado, porque nós vamos fazer um fechamento de todos esses 21 dias, que foram lindos e maravilhosos, e eu agradeço já profundamente a todas vocês que têm acompanhado aqui. Gratidão por acordar às 7h07 da manhã num sábado e por acordar às 7h07 da manhã num domingo, porque nós vamos encerrar num domingo sim, para mostrar o quanto você é potente e o quanto pode ser ainda melhor na sua vida. Gratidão, Silvio. Gratidão, um beijo grande, um ótimo sábado, um excelente fim de semana para vocês. Para quem tá assistindo depois, um ótimo dia e uma ótima noite ou uma ótima tarde. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã às 7h07. Então não esqueça de todas essas coisas e a gente vai falar sobre a potência então de ser cíclica. Beijo!